As lesões no pescoço, geralmente, elas são muito graves. Elas podem levar o paciente a óbito muito rápido, porque no pescoço nós temos artérias e veias calibrosas que estão mandando sangue oxigenado para o tecido cerebral e outras estão drenando as veias, sangue onde já foram utilizados todos esses nutrientes para dentro do coração para fazer a devolução para os pulmões, para fazer ali uma hematose novamente. A cabeça do paciente, onde está o encéfalo, ele precisa de oxigênio, precisa de glicose, de todos os nutrientes necessários para manter o encéfalo vivo. Nós temos um tempo de isquemia que vai ser explorado um pouco mais na frente para cada órgão, e alguns deles, a exemplo do encéfalo, do cérebro, ele é nobre, ele precisa de oxigênio, precisa de glicose para fazer esse metabolismo, ele precisa de todos os nutrientes, e esses nutrientes, essa glicose e esse oxigênio vai ser conduzido pelo sangue. Quando eu tenho uma lesão de pescoço, muito fácil, mas muito fácil mesmo, uma dessas estruturas como veias ou artérias podem ser lesionadas. Então nós temos que saber, quando formos abordados ou acionados para esse tipo de ocorrência, que geralmente esse paciente ele é muito grave e dificilmente eu ainda pego esse paciente ali no periparada, aquele momento em que o paciente está ali quase em parada cardiorrespiratória. Dificilmente em toda a minha carreira de atendimento pré-hospitalar eu encontrei um paciente que sofreu uma lesão no pescoço que ainda estava vivo. Já fui para várias. E geralmente ao chegar na cena, por mais que você seja rápido, por mais que a equipe seja rápido, sabendo disso, não, a gente vai sair o mais rápido possível daqui, vamos ligar os intermitentes, vamos ligar a sirene, vamos correr para essa ocorrência, mesmo sendo muito rápido, mesmo a equipe tendo essa consciência, dificilmente você vai chegar na cena e o paciente vai estar vivo. Porém, tem casos que você consegue, então sempre vale a pena correr, sempre com segurança, obviamente, mas sempre vale a pena sair o mais rápido possível da base, sempre vale a pena ligar os ternitentes, ligar a sirene, pedir passagem e ir embora, porque tem um paciente que possivelmente esteja muito grave, te aguardando, te esperando. Em toda a minha vida de atendimento pré-hospitalar, eu só vi uma ocorrência que, chegando na cena, o paciente estava em pé, andando. Todos os outros, os pacientes, ou estavam já em óbito ou estava quase em parada e não foi possível, depois de muitos procedimentos, ele não conseguiu sobreviver. São ocorrências gravíssimas. Essa ocorrência em especial, nós estávamos em uma lanchonete no segundo piso, escutamos um barulho, fomos para a sacada e vimos duas pessoas em vias de fato e começaram a trocar socos, e uma delas estava armada com uma faca e lesionou o cidadão no pescoço. E ele, andando de um lado para o outro, depois que a gente acionou a polícia e descemos para fazer esse atendimento, ele não quis o atendimento da equipe, a gente insistiu para fazer esse atendimento e ele descia muito sangue no pescoço. E nós não conseguimos fazer o atendimento desse paciente. Mesmo ele se evadindo, a gente indo atrás, chegou um momento em que a equipe perdeu esse paciente, a nossa equipe perdemos esse paciente e não conseguimos saber o desfecho do que aconteceu com ele, se ele sobreviveu, se ele deu entrada no intra-hospitalar, nós não sabemos. Ele recusou, nós pedimos para o subtenente que estava presente assinar o termo de recusa desse paciente, que nós ofertamos para ele um atendimento e ele não quis. Nós pedimos testemunhas também para assinar como testemunha de que a gente ofertou esse serviço e ele não quis. Então a gente acaba que não podendo intervir nesse tipo de ocorrência, porque ele tem o livre-arbítrio, porque ele tem o direito de ir e vir, mesmo estando lesionado. Nós não podemos intervir. Muito bem, esses pacientes, ao chegar nesse tipo de paciente, a pergunta que nós vamos fazer para nós mesmos que estamos atendendo é: o que gerou essa lesão? E isso não demanda tempo, mas eu tenho que saber o que gerou essa lesão, porque ao abordar esses ferimentos no pescoço, eu preciso saber se ali não tem um vidro, de repente foi uma briga de bar, um gargalo que foi inserido dentro do pescoço do paciente, e esse gargalo pode, quando eu fizer ali um procedimento, ele me cortar, porque a minha luva ela não vai me proteger de objetos perfuro-cortantes. Eu vou também sofrer um corte.
Saber o que gerou essas lesões vai me fazer pensar no meu procedimento. Por exemplo, se foi uma faca e ela está cravada, se foi de repente um acidente de trânsito e ele caiu no aceiro do mato e um graveto entrou no pescoço dele e está sangrando bastante, ou se foi um projétil de arma de fogo que lesionou o pescoço desse paciente, no mínimo a equipe tem que pelo menos saber o que foi ou desconfiar do que gerou essa lesão. Sabendo disso, nós vamos conseguir identificar algumas coisas. Se tem um objeto cravado, obviamente, nós como profissionais da saúde não podemos retirar esse objeto. Essa série ela é voltada para profissionais da saúde, mas você que não é da área da saúde que está me assistindo agora, saiba que esse objeto não pode ser retirado. O paciente não se beneficia quando faz a retirada desse objeto. Isso é uma ilusão da cabeça de quem faz a retirada, tá? É meio que um instinto ou parecido com um reflexo para querer ajudar essa pessoa, mas nós não podemos fazer a retirada. Ótimo, sabendo o que gerou, se tem o objeto cravado, deixa o objeto, estabiliza. Para nós, profissionais da saúde, como é que vamos estabilizar esse objeto para ele não se movimentar e agravar a situação desse paciente? Atadura é o que você vai ter dentro da sua ambulância, sim ou não? Sim, atadura. Pega uma atadura e faz em volta desse pescoço, muito cuidado para não sufocar o paciente. O ideal é que nem faça pelo pescoço, o ideal é que faça pelas axilas, estabilizando. Passa lá, estabiliza novamente, passa lá, sabendo que quem vai fazer esses procedimentos tem que fazer o mais rápido possível, sabendo que a tua equipe já está ofertando oxigênio para esse paciente e o outro companheiro já está preparando o transporte desse paciente com uma pá de óleo, se for uma lesão isolada, sem suspeita de traumas cervicais, sem comprometimento desse paciente com os critérios que tu vai usar, tá? Do PHTLS, do Nexus, do CCR, não sei qual é o critério que você vai usar, mas sabendo que você vai precisar descartar lesões cervicais e, se for lesões isoladas, conduzir o mais rápido possível para o hospital depois de ter feito essa fixação. Coloca gases ao redor, compressas ao redor e faz essa fixação. Você está fazendo de cara uma pressão direta ali, discreta ao redor desse objeto e está fazendo um curativo compressivo, fixando e conduzindo para o hospital já em oxigenoterapia e os cuidados dentro da sua ambulância para esse tipo de lesão. Não tem um objeto cravado, tem um orifício, de repente foi introduzido uma faca, retirado e o agressor se evadiu, a gente tem uma lesão aberta. Pressão direta vai ser a nossa conduta inicial para esse tipo de lesão. Pressão direta em cima, comprime, foi nessa lateral, comprimiu aqui em cima, ele vai ter uma outra artéria, uma outra veia que vai estar, uma jogando oxigênio, outra drenando esse gás carbônico, a veia no caso, e você vai estar comprimindo desse lado, a via aérea dele vai estar pérvia, pelo menos tenta deixar essa via aérea pérvia. A pressão direta seria a nossa escolha para esse tipo de paciente. O enchimento de lesão também é uma boa conduta, nós devemos pensar nisso. Se foi uma lesão mais profunda, fazer esse enchimento de ferida, já foi abordado em vídeos anteriores, que a gente precisa fazer esse enchimento lá, porque talvez só colocar a minha compressa aqui em cima, ele vai continuar vazando aqui dentro. E aqui essa conduta não vai ser o suficiente. E isso pode fazer no atendimento pré-hospitalar civil e pode fazer no atendimento pré-hospitalar tático. Isso é para salvar a vida do paciente. É preconizado pelo que eu deixei aqui para vocês, as literaturas, tá? Faz esse enchimento, aborda esse enchimento, faz o mais rápido possível, encheu tudo, você conseguiu colocar o dedo dentro da lesão e viu que não tem mais nenhuma cavidade para ser abordada com essa atadura, por exemplo, o restante que sobrou, ou outra atadura que o teu companheiro já te entregou, faz uma pressão direta e fixa essa pressão direta para você liberar as suas mãos e ajudar os seus companheiros a conduzir esse paciente o mais rápido possível para o hospital. Enchimento de lesão. Nós temos que pensar também para esse tipo de ocorrência que
o curativo compressivo ele não pode ser ao redor do pescoço, como a circular de cordão umbilical do recém-nascido. Nós temos que saber que se eu fizer isso, né, fizer essa abordagem, eu posso sufocar o paciente. Então, o ideal é que você, depois de ter feito esse enchimento, você faça abordando as axilas. Como esses vídeos, essa série não é uma série teórico-prático, eu não quero mostrar didaticamente como é que faz isso, mas há a possibilidade de fazer abordando as axilas ou para a direita ou para a esquerda, fixando isso, e toda a equipe precisa saber, depois de fazer esses procedimentos e muito rápido, a equipe tem que estar muito bem sincronizada, tem que ter o mesmo pensamento, que esse paciente tem que ser removido o mais rápido possível para o hospital, porque ele é grave. Se ele não for grave ainda, ele não te mostrar sinais de gravidade, ele vai rebaixar muito rápido. Não caia na tentação de pensar que ele está conversando contigo e ele não é grave. E não caia na tentação de que não está saindo muito sangue, que ele também não é grave, porque ele pode estar sangrando lá dentro e esse paciente evoluir para óbito na tua frente. Lembrando que nós temos que ser conscientes que a maioria desses pacientes eles vão entrar em óbito nos primeiros segundos, nos primeiros minutos da lesão. Quando você chega no paciente e encontra ele ainda consciente ou consciente e desorientado, ou até no periparada, nós temos que fazer o máximo possível para esse tipo de paciente. É importante avisar o intra-hospitalar desses pacientes, porque já vai ser preparado se tu não fez ainda na tua se tu não fez ainda no deslocamento para o hospital, um transamin, se tu não tem esse tipo de medicação para secundariamente lhe ajudar nesse controle de hemorragias, uma vitamina K, é bom deixar o intra-hospitalar alerta que você está levando, conduzindo esse paciente para dentro do principal centro de trauma da tua cidade, para eles aguardarem na porta, aguardarem com os materiais específicos para esse paciente. De repente fazer ali um banho-maria, esquentar um soro para esse paciente, já pedir lá no banco de sangue hemácias para esse paciente, de acordo com as informações que você passou dentro da sua ambulância ou que o radiooperador passou para o intra-hospitalar. Nós já tivemos experiências na nossa cidade desse tipo de ocorrência grave, não especificamente lesões do pescoço, mas de ocorrências graves, que o radiooperador entrando em contato com o nosso principal centro de trauma, eles já estão aguardando, tira todos os veículos da frente do hospital, abre as portas e já guarda o leito, e a equipe de intra-hospitalar já fica no aguardo. De repente esse paciente não vai ser conduzido para o principal centro de trauma, um hospital da tua cidade. De repente ele vai para uma UPA, ali secundária, para um local onde ele tenha recursos para ser estabilizados, onde os profissionais têm recursos para estabilizar esse paciente. Há exemplo de muita cidade na Serra que o principal acesso para esse paciente é a UPA e eles conduzem para a UPA. Aqui o nosso principal não é a UPA, porém se nós estivermos mais próximos da UPA, é para lá que nós vamos levar. Então falar para esses pacientes do pré-hospitalar fixo, o paciente que você está levando, isso ajuda no processo de salvar essa vida.